E o nosso Marco Zero avança, sempre com boas pautas, boas opções, Paulo. E a gente fica feliz quando vê jovens talentos tal qual a Renata, que está desenvolvendo essa arte maravilhosa da pintura. E agora vamos falar de outro talento, também aqui de Foz do Iguaçu, e também jovem, né, Paulinho? Isso mesmo. Um talento engajado numa causa aí que toda a sociedade precisa estar atenta e participar. Falo isso porque no dia 28 de junho é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+. Para falar sobre isso e também de uma experiência cultural de um pub aqui em Foz do Iguaçu, a Pagu, Pub e Café e Pub, nós recebemos o empresário drag queen James Moscone. Está aqui conosco, vai tabelar aí sobre esses dois temas. Vamos falar um pouco sobre a questão da LGBTI+, aqui na cidade, também a essa data que, né, serve de conscientização e de um chamado à sociedade a debater esse assunto, e dessa experiência local também, iguaçuense, que está de portas abertas para a cultura da nossa cidade, da nossa região. James, seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite, de estar aqui hoje no programa e conversar sobre essas pautas conosco. Obrigado, bom dia a todos, né? Eu fico muito feliz também pelo convite para essa abertura do espaço. Então aí. Isso aí, vamos conversar um pouco desse talento. Primeiro, James, vamos explicar o que é esse dia 28, como é que Exato. começou? Você tem esse conhecimento do dia 28? Eu tenho um pouco, assim. Ele surgiu nos Estados Unidos, né? A movimentação, ele é por conta do... Eu esqueci o nome do... Stonewall. Rebelião de Stonewall. Exatamente. Que era um bar, né? E aí, naquele momento, as pessoas tinham que estar usando pelo menos 3 peças de roupa que fossem do seu gênero, para a polícia não prender, enfim. E então as drag queens, as pessoas, né? LGBTs, elas tentavam se disfarçar e elas iam também para esse bar. Onde inclusive também não era liberado bebida para essa comunidade, enfim. Então as bebidas eram adulteradas. Só que a polícia sempre fazia batida. Porém, o dono do bar, ele tinha negociata com a polícia, que a polícia podia fazer batida num determinado horário. Porém, nesse dia, a polícia foi fora do horário que era o horário combinado, né? Então, já começou a prender o pessoal, já começou, enfim, a fazer tudo que eles queriam, né? E uma drag queen e transexual foi a primeira a jogar uma pedra contra a polícia. E aí o pessoal começou, né? E por conta disso, depois, no ano seguinte, foi feita uma comemoração por conta disso. Foi um primeiro marco, assim, do movimento em busca de direitos, em busca de igualdade, né, enfim. E aí, no ano seguinte, com essa comemoração, já começou a ter as marchas, as paradas, que são as conhecidas hoje, né. E hoje, no Brasil, em São Paulo, é a maior parada LGBT do mundo. Muito bem. E qual a importância de se ter uma data, assim, um Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, fazer a menção a esse acontecimento, né, um momento de repressão, de cerceamento das liberdades lá de Stonewall, de repente isso, né, do protagonismo mesmo dessa população que reage aquilo que estava sendo imposto, né, e passa a ser agente da sua própria, né, das suas próprias decisões aí, pedindo liberdade, pedindo respeito, pedindo espaço, abrindo canais, né, mais do que pedindo. Como é que você vê isso hoje, passado tanto tempo, e a importância dessa data, não só para as pessoas LGBT, mas para as sociedades de uma maneira geral? Eu acho que esses marcos, né, essas datas, eles são importantes porque a partir daí começa a ter novos direitos, a ter novas leis, a ter novas questões que vão sempre sendo... É uma luta constante, né? Assim como nas mulheres, assim como nas pessoas negras, enfim. Então é importante ter esses marcos. E assim, mais do que isso também, hoje, por exemplo, a gente está abrindo essa conversa aqui em outros espaços que abriram conversa com a gente, com a ONG também, aqui em Foz tem a ONG Casa de Malu,
que não teria se não tivesse essa data que marcasse, né? As pessoas procurassem mais saber sobre. Mas a luta por direitos ainda é bastante... é diária e é constante, e tem um caminho muito grande pela frente. Com certeza. E os direitos também são eles que vão combater também a discriminação, né? Porque conforme a gente vai se igualando a toda a sociedade, as pessoas têm que aceitar que é a realidade, né? Você falou não, a gente colocou aqui que a gente gostaria de fazer uma conversa sobre essa situação mais ampla, né, do dia do orgulho LGBTI, também com a atividade que vocês desenvolvem, com esse espaço que vocês criaram aí, está consolidado aqui na cidade, que é a Pagu Pub, que funciona aqui na cidade já há quanto tempo, James? Um pouco mais de 1 ano e meio. A gente abriu no final de setembro de 2019. E que tipo de atividades, além do funcionamento do café e pub, né? Que tipo de outros elementos, outras programações que vocês inseriram lá no bar, que ele ganhou esse status e essa relevância, e não só para a população LGBTI, mas, né, para as pessoas que querem compartilhar espaços democráticos como esse que vocês abriram aqui na cidade. Sim, então, a Pagu ela já surgiu como sendo esse espaço de cultura LGBT, porque eu sou drag queen, né? Então, a gente tinha uma dificuldade aqui em Foz de ter espaço tanto que pagasse as drag queens, né? O meu espaço, pelo menos até onde eu sei, é o único espaço que paga o mínimo do cachê para as drag queens se apresentarem. E além disso, também, mesmo que não fosse a questão do cachê, a própria questão do espaço mesmo, a esquina cultural foi fechada, outros estabelecimentos também foram fechados, então tinha, por exemplo, o Medusa Pub foi fechado, a biblioteca foi fechada, então... Por essa falta, assim, de ter esse espaço, que eu fui atrás de abrir a Pagu. Então, desde o começo, sempre foi, principalmente para as drag queens se apresentarem, mas também para ter outros tipos de apresentações, outros tipos de discussões. Mas a gente, desde o primeiro momento, foi sempre voltado nesse sentido. Então, a gente sempre tinha eventos, enfim. Agora com a pandemia, só que realmente não tem como fazer os eventos, né? Como é que vocês estão se adaptando a essa situação da pandemia e as restrições todas que são colocadas, tanto na programação e, claro, economicamente, que deve ter tido um abalo importante? Olha, eu não sei nem como que a gente está se adaptando. É luta diária. Eu falei isso para uma outra entrevista também, que eu acho que essa característica da resistência da comunidade, né, que ela vem desde histórica, que faz também com que a gente continue resistindo mesmo nessa situação. É uma situação que todo mundo está passando, a pandemia, ela não é exclusiva minha, ela não é exclusiva LGBT, mas assim, eu acho que essa característica que vem com a gente de estar sempre resistindo, ela vem junto aqui na pandemia também. Então, teve muitos momentos que abriu, fechou, a gente tem que continuar lutando. E, assim, essa característica principal, que seria das apresentações, que também faz uma falta muito grande. Mas a comunidade, ela tem se adaptado, ela tem entendido os momentos, né, os diferentes momentos da pandemia, e a gente vai levando. Onde está localizada a Pagu? Então, fica na Avenida JK, 201, a galeria Centro Comercial JK. Uhum. Ela é bem conhecida lá, que é bem antiga, né? Fica em cima da barbearia, né? A gente fica no andar de cima. E esse ritmo de shows antes da pandemia, como é que era? Nos finais de semana? O pessoal mais local? Vem gente de fora? Como é que era? Era praticamente todo final de semana, né? Se não fosse um show, pelo menos tinha algum outro tipo de evento. Mas todo final de semana tinha evento. Foi local até então. Acho que quase todas as drag queens locais já se apresentaram. Você tem um número assim de quantas pessoas se apresentaram lá, ou de quantas pessoas participam ativamente desse movimento ali na Pagu? Olha, pelo menos umas 10 drag queens se apresentaram lá. Né? Todos de Foz. De Foz. Todos de Foz. Você falou que não se usa mais o termo transformista, que era bem popular, né?
Por quê? Eu não sei se não se usa mais, mas era muito popular nos anos 90, né? Mas eu até tava vendo um pouco sobre isso antes de vir pra cá, justamente porque foi questionado. Tem-se um entendimento hoje que não se aplica para todas as drag queens. A transformista ela seria mais do inglês o female impersonator, que seria a pessoa que apenas se veste de mulher, mas não faz parte do movimento. Faz shows e tudo mais, mas mais voltado especificamente pro feminino, para caracterização feminina. E a drag queen, ela já abrange outras caracterizações, não necessariamente muito feminina, mas não necessariamente feminina também. Ela poderia, por exemplo, ter uma barba e tá no feminino, ela poderia, enfim, tá numa forma mais andrógena. E como é que vocês veem, por exemplo, né, quando passa pelo escárnio, como o homem tem aquela coisa de se vestir de mulher, isso chega a afetar vocês? Vocês ficam incomodados com isso? Vocês que levam a sério o movimento das drag queens? Ou isso é independente da postura de cada um? Que sentido? Não entendi. Quando nos anos 90 se citou ali o transformista, era o cara que de repente numa festa, num carnaval, se vestia de mulher e fazia essas personagens. Vocês se sentem assim ofendidas nesse sentido quando acontece esse tipo de coisa? Vocês são assemelhadas a isso? Porque o movimento de vocês é uma coisa muito diferente do escárnio, da brincadeira, né? Tá. Assim, o transformista não seria esse caso. O transformista seria só o caso de... seria uma drag queen bem os feminina. Anos 90, né? Que você citou. Sim, né? É porque os anos 90 teve... Misturou tudo. Uma movimentação festiva de vários âmbitos, né? Mas... eu respeito muito as transformistas dos anos 90, né? Elas abriram esse espaço pra gente. E elas também têm uma característica muito do bate-cabelo, que é uma coisa muito específica, né? Da cultura brasileira. Já esse caso, assim, que seria do carnaval, né? Esse caso a gente considera um pouco ofensivo, assim, quando é um homem heterossexual que tá fazendo de uma forma de tirar sarro do feminino, né? Se for um homem heterossexual, por exemplo, que queira se apresentar pra fazer a arte e tudo mais, ainda com certeza aceito, mas se for uma questão assim de fazer sarro do feminino, é uma coisa mais... Só que assim, seria mais as mulheres e as mulheres trans que queriam entender mais essa parte de ser ofensivo, né? Pra mim já é um pouco, eu não sei dizer pra você, eu sou um homem ainda também. Ô James, a gente falava da questão da pandemia e como isso afetou lá o pub, a Pagu, Café e Pub. Vocês têm trabalhado com produções audiovisuais, assim, produzido conteúdo para tentar saciar um pouco a falta dessa conexão presencial mesmo que a pandemia impõe? Então, a grande realidade é que eu, né, tô sozinho carregando a Pagu e eu me vi muito prejudicado psicologicamente, emocionalmente durante esse período. Então, eu já tenho que lidar com várias outras questões administrativas e, enfim, que são muito importantes para poder continuar existindo. Então, gostaria muito, mas eu não tenho força suficiente para fazer essas movimentações. Fiz alguma coisinha online, mas foi muito pouco. Se tiver parceiros aí interessados em ajudar e colaborar, fica o convite, então, né? Com certeza. Ô James, tem uma articulação, um movimento acontecendo na cidade que é em torno da lei municipal de LGBTfobia, né, da qual você faz parte, você também está ligado lá à Casa de Malhu, que coordena, né, todo esse processo em torno da lei. Qual a importância desse trabalho, dessa articulação, para que Foz tenha realmente uma lei municipal de LGBTfobia? Olha, sinceramente, essa parte eu não sei te dizer muito, assim, porque eu não sei quais são as diferenças de leis municipais, estaduais e federais, então... Porque já existe no Brasil, né? Certo. Agora eu não sei qual a característica específica
municipal. A Bruna Ravena até tentou me explicar, mas eu não consegui entender. A Bruna é que está à frente Da Casa de Malu. A gente já entrevistou algumas vezes, mas é fundamental ter marcos legais assim que, né, que punam, né, que coíbam, né. E com certeza também vai dar uma abertura para a Casa de Malu ter essas conexões com a prefeitura, né? Eu acho que isso também deve ser importante. Legal. Foz do Iguaçu se propaga, né, muito como uma cidade da diversidade, uma cidade, né, da tolerância, uma cidade do respeito, onde as etnias todas dialogam e convivem no mesmo espaço. Eu queria que você desse a sua opinião, qual é a sua percepção a partir desse olhar LGBT em relação à capacidade de Foz do Iguaçu absorver as diferenças. É fácil ser LGBT em Foz do Iguaçu? Então, eu acho que quando a gente faz esse tipo de análise, a gente tem que trazer também qual é a realidade da pessoa com quem está falando, né? No caso, eu, que sou o homem, que, enfim, classe média, tenho alguns privilégios, mas também eu vim de Rondônia, do interior do estado de Rondônia. Então, assim, pra mim, Foz do Iguaçu é muito aberto. Outra pessoa que você estivesse entrevistando aqui iria dizer não, que é muito ruim, que talvez Cascavel é muito melhor, e por aí vai. Curitiba, São Paulo, enfim. Mas pra mim, que vim do interior do estado de Rondônia, Foz do Iguaçu é bem tranquilo, assim, bem, enfim. Muito bem. É isso, Moacir. A gente percebe, né, James, que cada vez mais a aceitação está sendo melhor e é um momento de cada um entender o outro, né? E qual que é a mensagem que você deixa justamente nesse dia 28 para as pessoas, para quem está nos ouvindo, para essa nossa nova fase de aceitação aí? Acho que está aberto, né? Está aberto a ouvir as diferenças. Você não precisa concordar e aceitar tudo, mas você precisa respeitar, né? Você precisa também, pelo menos, saber quais são as realidades, o que existe por trás, né? Para você não julgar e discriminar sem ter o menor conhecimento, né? E a Pagu nas redes sociais tem Instagram, tem Facebook, como é que é? Sim, Instagram é @pagu_foz e o Facebook Pagu Foz, é um perfil. E o funcionamento do pub? Tá sendo, agora com esse horário da prefeitura, tá sendo das 3 da tarde até as 21, né? Diariamente? Só não no domingo. Só no domingo. Segunda, sábado. Muito bem. Era isso, né, Paulinho? Isso, a gente agradece, James, e fica aberto aqui o espaço para outras pautas aí, quando a lei municipal avançar e, né, tiver mais adiantada, aí a gente voltar a conversar sobre esse assunto. A gente agradece muito a sua participação e as informações que você compartilhou conosco aqui hoje. Obrigado. Muito obrigado também pelo espaço. Sucesso para você lá e para o pessoal da Pagu. É só seguir na rede social, busca lá na internet Pagu Foz e também você vai achar o Facebook, vai achar o Instagram. Marco Zero, onde tudo começa.